Olá, alunos! Então, agora é a segunda parte da nossa aula de estrutura da matéria. Voltando aqui aos slides. Então, nós paramos aqui. Do que são feitas as coisas, os corpos e a matéria? Então, a partir do pressuposto que nós já entendemos o que é uma transformação química, os cientistas de várias épocas tentaram responder a essa pergunta, criando modelos atômicos para interpretar os fenômenos da natureza. Com o tempo e o avanço tecnológico, esses modelos foram sendo aprimorados. Então, o primeiro atômico que nós estudamos foi o modelo atômico de Dalton, né, que é o modelo atômico da bola de bilhar. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Então, foi a partir desse conceito que os cientistas começaram a explicar do que são formada a matéria. Então, o entendimento é o seguinte: a matéria abiótica é aquela que não tem vida, ela é formada por átomos, ou seja, a menor estrutura que forma uma matéria abiótica, aquela que não tem vida, é formada por átomos. Os átomos de diferentes elementos têm propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. E isso é o pressuposto de Dalton. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, ou seja, ele acreditava que os átomos permanecessem intactos. E os átomos são esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Não há partículas menores que o átomo. Então, o Dalton achava isso, que o átomo era a menor estrutura da matéria. Esse é o principal pressuposto do Dalton. Ele também afirmava que nas transformações químicas, os átomos não são criados nem destruídos. Eles se combinam formando substâncias diferentes, que seria o quê? Na modificação molecular. O próximo cientista foi o Thomson, né? Então, do modelo do pudim de passas. O que o Thomson descobriu? Ele descobriu que ele conseguiu dividir o átomo, realizando experimentos com um aparelho chamado de tubo de raios catódicos, onde descobriu a existência de cargas negativas no interior do átomo. Essas cargas negativas foram chamadas de elétrons. Então, Thomson, ele dividiu o átomo da seguinte maneira: ele achava que o átomo ele era uma esfera sólida e dentro dele existiam cargas positivas e cargas negativas que faziam com que esse átomo ficasse equilibrado na natureza, ok? Então, esse aqui é o modelo do Thomson, né? Ele acreditava que o átomo era uma esfera, né, carregada positivamente e negativamente. A parte negativa ele já chamou de elétrons. E esses elétrons e os prótons ficavam distribuídos aqui, né? Porém, essa distribuição do átomo em cargas positivas e negativas parecia que estava faltando alguma coisa para equilibrar aquela estrutura. Então, o Rutherford, utilizando o experimento e os estudos do Thomson, ele fez o seguinte experimento. Ele colocou uma câmara em uma lâmina de ouro e, a partir de uma fonte, emitiu uma radiação de partículas alfa. Tá? Observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina em uma linha reta, porém, parte era refletida para outras direções. Descobriu que essa partícula alfa era desviada por adensamento de cargas nos centros dos átomos da lâmina de ouro. Esse adensamento foi chamado de núcleo atômico. O que ele percebeu, então? Que o átomo ele tinha alguma coisa maciça dentro dele, que quando esse raio batia, desviava o raio para outros sentidos. Né? Então, essa parte maciça ele chamou de núcleo atômico. A partir disso, então, o Rutherford ele fez um modelo atômico chamado
de modelo atômico planetário que tem essa estrutura, tá? Então, ele acreditava o seguinte, que os elétrons ficavam girando ao redor de um núcleo maciço, e esse núcleo, ele possuía duas cargas, então, prótons, que seria uma carga positiva, aquela carga positiva que o Thomson tinha sugerido, e também uma carga neutra. Essa carga neutra, ela equilibraria quantidades de elétrons e prótons existentes dentro desse átomo, para que ele, então, se mantivesse equilibrado na natureza. Então, no geral, seria o núcleo formado por prótons e nêutrons, formado o núcleo, e ao redor dele estariam, então, circulando elétrons. Então, prótons possuem carga negativa, prótons possuem carga positiva, elétrons carga negativa e nêutrons possuem a carga neutra, tá? Os elétrons que se movem em órbita do núcleo, ele chamou essa camada de eletrosfera. Então, esse aqui também seria um modelo, né, desenhado, aonde você vai ter o núcleo e os elétrons circulando nessa eletrosfera. Porém, ele também percebeu que essa eletrosfera ela era dividida em cargas elétricas e níveis de energia, tá? Então, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem uma órbita determinada chamada camadas eletrônicas ou níveis de energia. Muito bem, vamos entender esses níveis de energia. Quanto mais próximo do núcleo o elétron estiver, menor a energia do elétron, ou seja, a sua carga elétrica é menor. Quanto mais distante ele estiver do núcleo, maior a sua energia. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte. Aqui você vai ter o núcleo e ao redor do núcleo você vai ter a eletrosfera, onde estão circulando os elétrons. Quanto mais próximo do núcleo, menor a carga desse elétron. Quanto mais distante, maior a carga desse elétron. E ele também descobriu outra coisa. Quando se trata de energia ou calor, por exemplo, passa através do átomo, o átomo pula de uma órbita para aqui. Ele pula dessa órbita para a órbita seguinte, ou seja, da menor para a maior. Então, ele pula do nível 1 para o nível 2, por exemplo. Tá? Esse salto vai, então, produzir uma energia. Quando ele volta para a órbita inicial, o elétron ele emite luz, que corresponde à diferença de energia entre as órbitas finais e as órbitas iniciais. Então, ou seja, o que seria o calor, o que seria a energia? É quando justamente esse elétron que está aqui numa camada inferior, ele pula para uma camada superior, tá? E aí automaticamente ele volta. Esse estado, essa energia que ele gastou, vai produzir calor nesse momento e também vai produzir luz, tá? Que é o que acontece nos fogos de artifício. Então, aqui a gente entende quando que um átomo produz calor, tá? O que acontece? Passa o elétron de um nível de energia para o próximo e depois ele volta. Como diferenciar um átomo de uma substância do átomo de outra substância, se todos os átomos são formados pelas mesmas partículas, elétron, prótons e nêutrons? Ou seja, se todos os átomos são formados por elétron, prótons e nêutrons, então por que existem então substâncias diferentes? Vamos entender. O que diferencia a substância é a quantidade de prótons em cada um dos seus átomos. Ou seja, átomos de substâncias diferentes possuem quantidades diferentes de prótons e átomos de mesmo elemento químico possuem a mesma quantidade de prótons. Então, o que diferencia? Seria a quantidade de prótons que existe num átomo, vai estar dizendo se um elemento é igual ao outro ou não. Caracterização de um elemento químico.
O número de prótons passou, então, a identificar os átomos e foi designado como número atômico, que é representado pela letra Z. Isso é uma convenção, isso é mundial, para que todos tenham um parâmetro mundial, tá? Então, em um átomo não eletricamente carregado, ou seja, um átomo equilibrado, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Como elétrons praticamente não possuem massa, o número da massa de um átomo corresponde à soma de prótons e nêutrons, ou seja, o peso, vamos chamar mais ou menos assim, de um átomo está concentrado naquele adensamento dele, então, que seria o núcleo. Então, o número de massa, representado pela letra A, vai ser a soma de prótons e nêutrons. E aí, então, a gente tem essa fórmula aqui. O número de massa de um átomo é igual ao seu número atômico mais o número de nêutrons. Agora vamos entender como é que a tabela periódica trabalha isso daqui, né? Então, seria assim, caracterização de um elemento químico, tá? Então, nos livros, a gente encontra dessa forma aqui, ó. Esse aqui é o desenho da letra, que corresponde ao nome do átomo, tá? O número atômico letra Z está aqui em cima e o número de massa está abaixo, tá? Que seria pela letra A. Na tabela periódica dos elementos, já aparece dessa forma, tá? Então, vai ter a letra, embaixo o nome dele, ferro, do lado esquerdo o número atômico, que é o número de prótons, e do lado direito, também acima, a massa, que corresponde à soma de prótons mais nêutrons. Então, resumindo, a gente tem aqui esse resumo aqui. Então, olha, vamos pôr aqui para ler. Número atômico é o número de prótons, que é a letra Z. O número da massa A é o número de prótons mais o número de nêutrons. E o número de elétrons é igual ao número de prótons quando esse átomo estiver em equilíbrio na natureza. Bem, aqui então a gente termina o conteúdo, tá? Agora, então, eu passei aqui atividades, tá? Para vocês responderem, e aí vocês vão fazer no caderno e vão me entregar. Pode também ser feito no caderno, tira foto e manda no meu e-mail, tá? Essa outra atividade aqui, responda os exercícios matematicamente, vamos fazer juntos. Então, aqui eu tenho um elemento químico possui massa igual a A, ou seja, quem que é massa? É prótons mais nêutrons. Então, a massa dele é 55,84. Sabendo que a massa é prótons mais nêutrons e que o número atômico deste átomo é 26, quem que é o número atômico? É a letra Z. Quantos nêutrons possui esse átomo e qual é o nome deste átomo? Então, gente, basta apenas eu substituir os valores nas letras correspondentes. Então, se eu sei que a letra A é 55,84, eu coloco 55,84 no lugar da letra A. Igual. Quem que é 26? É o número atômico, que é a letra Z, mais N. Então, N agora é a nossa incógnita. Então, vai ficar fácil saber. Agora é só matemática. O que eu faço? Eu pego o 26, jogo para o outro lado com o sinal negativo, igualo a N. Então, eu faço 55,84 menos 26, que vai dar 29,84. Logo, ele possui 29,84 nêutrons, tá? Como eu faço, então, para achar esse elemento na tabela periódica? Eu vou olhar o número atômico dele. Na tabela periódica, ela está na forma crescente de número atômico. Então, olhando lá, o número 26 vai ser exatamente o ferro, que é o exemplo que nós estávamos dando agora, tá? Então, 26, aqui é a massa dele e aqui é o nome do nosso elemento, tá?
O próximo exercício é muito parecido, só vai mudar aonde você vai colocar a letra, tá? Tentem fazer sozinhos, ok?